Graça e paz, irmãos. Vamos para mais um culto em nossa casa. E eu estou aqui na minha casa. Vocês podem ver que eu estou aqui no meio dos meus livros. E quero abrir meu coração e dizer para vocês que a saudade é muito grande. E estamos vivendo esses dias que as notícias, elas são alarmantes, vêm para nos atormentar, mas nós precisamos confiar na palavra de Deus e por isso que eu estou aqui com as escrituras abertas, por isso que eu estou com a palavra de Deus aqui nas mãos. Quarta-feira seria o nosso culto. Claro que a gente não tem uma frequência muito grande, mas agora, devido a esse problema e através das ferramentas de comunicação que a gente tem passado para vocês, esses momentos de meditação, como por exemplo o culto no domingo, quero agradecer você que entrou lá para participar, para assistir, para convidar a sua família, se juntar nesse momento tão assim propício, né? Porque devido à demanda, as demandas, melhor dizendo, de todas as notícias que vêm, o melhor caminho é a palavra de Deus. Então, eu tenho chamado os pastores para nós dividirmos esse tempo de edificação. Certamente os pastores vão aparecer, como o próprio pastor José pregou no domingo à noite. Então, meus irmãos, eu gostaria de ler com vocês um texto, porque fica aí no seu coração e fica também aqui no meu, né? O que falar? Eu acho que o melhor é a gente continuar preso nas escrituras do que a gente ficar tentando se prender a esse tema que tem assim trazido tanta preocupação, causado pânico, medo. Vamos olhar aqui para as escrituras e vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós. Eu estou aqui com o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo. E o que mais nós precisamos é nos prender na palavra, nos voltar para Deus. No culto do domingo pela manhã, quando eu preguei, eu mencionei lá a questão da gente redobrar nossa vida de oração, orar mais do que a gente vem orando. Se a gente nunca orou, a gente começar a orar. Se orar 10 minutos, aumenta para 20. Se meia hora, para 1. Se 1 hora, então vamos aumentar para 2. E também as escrituras, já que a gente pouco lê, se você não lê agora, com essa quarentena, com esse pronunciamento do governo de ficarmos em casa, e a nossa oração é que esse quadro mude rápido, porque até aí a gente não sabe o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. Cada um fala uma ideia, até usa a palavra de Deus para trazer algumas coisas desencontradas. Eu prefiro então ler o texto. Deixa eu ler para você aqui, Atos capítulo 1. E é bom a gente entender que esse capítulo 1 aqui, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele escreveu pensando numa pessoa, pensando no Teófilo. Então agora é o momento de você trazer essas reflexões para a sua família, para alguém que está lá dentro de casa, que não sabe para onde ir, ou talvez também não está nem entendendo o que está acontecendo. E a gente tem que trazer uma palavra de edificação. Então, está escrito aqui que em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas está dizendo aqui que no primeiro livro ele escreveu também para o Teófilo. Se você ler lá no capítulo 1, você vai perceber que ele está também escrevendo para Teófilo, um homem importante da época, que, segundo os estudiosos, diz que esse homem patrocinou as escritas desse livro e que muito nos abençoa agora.
Então, o primeiro livro, que é Lucas, se você nunca deu uma importância para a leitura, vai lá e leia. Livros, nós temos agora muitos para ler. Né? São 66 livros aqui para a gente estudar. E nesses dias nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Então, o primeiro livro que está levando o nome de Lucas, ele diz que está falando lá para o Teófilo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí a história continua aqui, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, aqui é o livro para a gente se prender, e se a gente quer ser instruído, é através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, é o meu ponto que eu quero explicar para vocês aqui, é esse. Sem o Espírito Santo nós não podemos ir a lugar nenhum. Então os apóstolos, se você for ler os próximos capítulos, você vai ver que a igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, porque eles foram instruídos pelo Espírito Santo. E aí a história continua que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Glória a Deus. Jesus vive, meus irmãos. Ele está vivo entre nós. Está vivo. Tanto é que ele, depois de ter ressuscitado, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. E é isso que a gente não pode perder de vista. Nós estamos no reino de Deus. Nós precisamos, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele fala, venha o teu reino. Então o reino de Deus está entre nós, é Jesus. Aí continua o texto aqui, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. E é aqui que eu quero te convidar, você a repensar na rota da sua vida. Não saiam de Jerusalém, era o local onde eles estavam. Não saiam para nenhum lugar. Não tome nenhuma decisão, principalmente nesses momentos. Não saiam assim sem tomar uma direção do Espírito Santo. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Se você tem o Espírito Santo, então, meus irmãos, permaneça firme no Espírito Santo. Se você não tem, este é o momento para a gente buscar o Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o direcionamento do Espírito Santo. O livro de Atos, como eu disse aqui no início da minha palavra, ele está fundamentado em trazer para a igreja que a igreja, ela só é a igreja, ela só pode caminhar, ela só pode amar, ela só pode perdoar, ela só pode tomar decisões se for dirigida pelo Espírito Santo. Então, aonde você está, uma ordem que foi dada para nós agora é ficarmos na nossa casa. Então, por que não chamar o Espírito Santo para dentro do lar? Por que não chamar o Espírito Santo para a gente poder fazer uma revisão na nossa vida? Porque a Bíblia diz que quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, se esse livro aqui está sendo ministrado nesse tempo, nessa época, agora, exatamente nesse momento, é para a gente tomar uma reflexão. Porque está todo mundo querendo que os problemas passem rápidos, e nós temos uma responsabilidade como igreja de saber qual que é o peso da nossa vida cristã, o que a gente tem cooperado para fazer com que este momento cheio de notícias, você liga a televisão, muda de canais, passa para um para outro,
O problema é o mesmo. A situação é a mesma. As notícias são alarmantes. Por que nós, então, como genuínos cristãos, como nascidos, convertidos, não buscamos o Espírito Santo? Então agora é um bom momento para você sentar aí na sua casa, no local que você está, e dizer, olha, estava lendo aqui as Escrituras. Aí o marido ainda não nasceu de Deus, não se converteu, o filho que está aí também bem distante, né, não volta para Deus. Talvez você mesmo não tenha hábito de orar, de ler a palavra, de buscar a presença de Deus. Que tal? Que um momento bom agora para a gente chegar e dizer, Espírito Santo, vem sobre nós. Eu queria encerrar dizendo para você, obedeça o Espírito Santo. Não saia para nenhum lugar. Não saia antes que você tenha uma experiência. Talvez esse é o momento agora. Eu acho que talvez não. Eu acho que agora é a hora. Se você não tem essa experiência do Espírito Santo falar com você, tem situações escondidas, tem questões, agora é a hora de falar, Espírito Santo, me convence. É a hora da correção. Porque se estão falando que esse é o princípio das dores, eu acho que isso aí é só uma fagulha. Isso aí é só uma faísca. Porque coisas piores vão vir. Coisas piores. Nós começamos o ano, orando aquela semana, se dedicando em orar, se dedicando em buscar a presença de Deus. Eu sempre dizia, não é uma semana de oração, não é uma semana, poucas pessoas na igreja compareceram, porque quando se trata de oração, a movimentação, ela é muito mínima. Inclusive, esse capítulo aqui inicia dizendo, se você for na sequência da leitura, quantos irmãos obedeceram em ficar nessa obediência da espera? Porque agora o nosso momento é esperar e o povo está impaciente dentro de casa. Qual é o número? Qual é o número? 120 pessoas. Daí você vai ver que depois que o Senhor opera, porque continua lendo. Talvez nos próximos vídeos aí eu vou continuar dizendo. Mas eu quero parar aqui, nesse momento, para dizer para você, fica aí, para você ser cheio do Espírito Santo. Faça uma reflexão interior, espiritual. Como que eu estou servindo a Deus? Como é que eu estou orando? Como eu estou buscando o Senhor? Como que eu estou lendo as Escrituras? Olha quantos livros. Tem muitos livros. Hoje a gente tem muita coisa para fazer, para ocupar a mente. Então não fique na televisão, não fique nas redes sociais. Eu não quero entrar em assuntos que vão ficar mais trazendo notícias duras, ruins. Eu quero ficar com a edificação de Deus. O meu papel como pastor é pregar para você essa simples palavra que é muito poderosa. Eu que estou aqui de maneira simples tentando falar para você. Durante esse momento aqui de espera, que a gente está, meu Deus, não passa. E aí, meu trabalho, minha casa, vem tudo essas coisas. Vem para nós também. Pastores, como vamos cuidar da igreja? Igreja fechada. Deveria estar aberta. Nós estamos com a igreja aberta, mas não para os cultos, claro. Mas para poder atender. Quantas pessoas estão aí desesperadas, sem saber o que fazer. Outras questões estão acontecendo enquanto a gente está se preocupando com essa que está nos alarmando. Outras coisas estão acontecendo, muitas coisas. Então, eu quero encerrar aqui dizendo para você, não saia para tomar decisões em nada da sua vida antes que o Espírito Santo te ministre. É Ele que tem esse poder. Se é pecado, Ele te convence. Se é justiça, Ele vai convencer. Se é do juízo, é Ele que convence. Então, aquieta seu coração. Eu quero orar com você nesta hora. Dizer, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, que essa leitura aqui, desses poucos versos, desse capítulo tão importante, alcance o coração do meu irmão, alcance o coração da minha irmã. Que o Espírito Santo, que nos convence, venha convencer a igreja nesses dias. Venha nos convencer, venha, inclusive, convencer nossos corações. Nós temos
vivido dias que o Senhor tem falado que sua palavra ia se cumprir. Nos ajuda a passar, nos ajuda a enfrentar essas batalhas. Que o Espírito Santo prometido invada o seu coração, sua casa, sua família. Amém? Um beijo no coração, até já. Nos acompanhe nas redes sociais, nos ajude na vida da igreja, que a vida da igreja ainda continua. Tá bom, meus irmãos? Eu quero ter você comigo, tá bom? Obrigado por mais uma vez entrar dentro da sua casa e que a paz de Jesus esteja sobre o seu lar. Um grande beijo, até já!